Pessoal, infelizmente eu vou finalizar a série Falsos Heróis, mas eu vou finalizar com 2 vídeos ainda, que um é esse aqui, sobre a Dilma Rousseff, e o próximo vai ser sobre o Lula. Mas vão ser vídeos apenas de compilações de alguns vídeos mostrando a real face dessas duas pessoas. Eu quero dizer que eu gostei muito de fazer a série, né, todo mundo sabe, eu já falei aqui, só que é uma série que dá muito trabalho para fazer, né, envolve muito tempo para fazer e eu não estou conseguindo fazer mais. Né, agora está ficando bem difícil. E eu quero também inventar alguma outra série, alguma outra coisa assim, para não ficar só focado nisso. Porque se eu for continuar fazendo vídeos só nessa série, eu vou ter que às vezes ficar uma semana inteira só pesquisando sobre uma pessoa só, e aí fica complicado. Então, eu vou deixar aqui alguns vídeos e algumas matérias falando sobre a Dilma Rousseff, mais precisamente sobre o passado dela, né, esse passado de terrorista, né, que ela foi uma terrorista, assaltante, sequestradora, colocou bombas e cometeu assaltos, ajudou a cometer assassinatos, emboscadas, etc. Essa mulher que é a atual presidente do Brasil, que apenas está afastada, mas chegou à presidência e fica cagando regra, fica cagando aí pela boca que é a favor da democracia, etc., quando a gente sabe que, na verdade, o que eles querem instituir aqui é uma ditadura do proletariado, que ditadura do proletariado não tem nada, né? Eles querem a ditadura deles mesmo, do partido, e enfim, e agora, não bastasse todo esse passado horripilante dessa mulher, ela ainda conseguiu ajudar a quebrar o país, né, juntamente com o Lula. Eles simplesmente quebraram o país, acabaram com o país, e a gente sabe a situação que a gente se encontra. Então, essa vai ser a 9ª falsa heroína, no caso, vai ser a Dilma Rousseff. Então, através de alguns vídeos que eu vou passar agora, vocês vão entender e vocês vão conhecer a real face dessa mulher, que deveria estar na cadeia no mínimo até hoje. Hoje eu deveria ter sido, né, mandada daqui para um lugar melhor, vamos dizer assim. Então fica aí a compilação de vídeos e é isso aí. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia. A senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país socialista. Eu só queria lembrar um fato histórico que ela faz referência e ela se equivoca gravemente, senhora presidente. A luta armada nunca defendeu a democracia, nunca. Não há um documento, sequer um, de algum grupo de luta armada falando em democracia. Todos falavam em ditadura do proletariado, de viés cubano, soviético ou chinês. Os grupos de luta armada não poderiam ter matado tantos inocentes. Quem lutou pela democracia, a senhora presidente, e a senhora sabe, não é quem queria impor aqui uma ditadura proletariada. Foram os parlamentares do MDB, foi a igreja, os sindicatos, os intelectuais, os artistas, o movimento estudantil, o movimento sindical, aqueles que defenderam a bandeira das liberdades democráticas. Não há, e desafio, a senhora sabe, a senhora escreveu alguns dos documentos, nenhum deles falava em democracia. E quando faziam referência, era democracia burguesa no sentido pejorativo. Portanto, é necessário que a senhora faz uma afirmação absolutamente errada, equivocada. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.
Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Vossa Excelência responde: a prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. É isso que às vezes é muito duro. Nos depoimentos a gente mentia feito doido. Mentia muito, mas... Eu me orgulho muito de ter mentido, senador. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, né, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas, por razões muito especiais, que a vida sendo uma controla. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Tanto é assim, qualquer órgão de repressão sabia bastante da vida da gente. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. A grande questão, e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, e já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. E eu faço questão, porque eu escrevi vários artigos, isso está no meu livro também, porque nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Se você pegar o livro Imagens da Revolução, do Daniel Arão e do Jair Ferreira de Sá, lá tem quase todos os documentos, você procura, você não acha um que tenha a palavra democracia. Nenhum documento. Todos queriam ditadura proletariada. Leiam, entram no Google, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Leiam. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie. Aquilo é barbárie pura. É ensinar como matar as pessoas. A ação que eles tiveram aumentou a repressão. Estimularam as ações dos porões e tal. A construção, a luta pela democracia não foi feita por esses que se dizem vencedores. Esses são os derrotados. E Dilma Rousseff sempre fala que não se envergonha do seu passado, tem orgulho dele. Ela, quando integrou a VAR Palmares, no Vale do Ribeira, o seu grupo executou a coronhadas o tenente Alberto Mendes Júnior, de 23 anos de idade, em cárcere privado. Isso é uma covardia, né? Não dá nem para definir aqui. Talvez ela tivesse se arrependido, né, e achasse que deveria tê-lo degolado. Mas naquele tempo não tinha como filmar para mostrar as imagens aqui para o Brasil. E a outra bomba também, da VPR, confessada pelo senhor Carlos Araújo, na época marido de Dilma, confessada agora, a bomba que matou o soldado Mário Cosel Filho em São Paulo. Ou isso não é terrorista? Ou que isso é vale para o lado dos senhores? Oh, se meu pai estivesse vivo. Pelo amor de Deus. Mais ainda, nós não temos medo da justiça, não. Os senhores têm medo da verdade. Tanto é que nessa comissão, doutor Dall'Arte, não tem ninguém do nosso lado. Todos os 7 foram impostos e indicados pelo Dilma Rousseff, exatamente para esconder os seus atos terroristas. Que a verdade tortura a esquerda. E se os senhores continuarem apoiando esse pessoal, vocês vão ter uma ditadura aqui, quem vai pagar a conta vai ser os filhos e netos dos senhores. Muito obrigado. A sua VPR, que ela comandava, é responsável por um carro-bomba lançado ladeira abaixo no QG do 2º Exército, em São Paulo, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho e deixou mais outros tantos feridos. Não, menino, eu estou disputando. E a presidente Dilma Rousseff era comandante da VPR. Mais 15 execuções, a VPR, a VAR Palmares e a Coluna, grupos terroristas esses, a qual Dilma Rousseff integrou. O terrorista tchetcheno, lá nos Estados Unidos, os irmãos Tsarnaev, o mais novo tinha 19 anos de idade, a mesma idade que Dilma Rousseff começou a sua vida de terrorista no nosso país. E depois complementou o marido dela, Carlos Araújo, num depoimento espontâneo para a mídia, dizendo que curtiu a lua de mel com Dilma Rousseff, roubando bancos, roubando armas em quartéis e assaltando caminhões de carga na Baixada, ou seja, implementando o terror. E nessas bombas que o seu grupo colocou, um outro não foi o grupo dela, mas ela tinha ligação, que era Ação Popular, uma bomba no aeroporto de Guararapes matou um almirante, um jornalista e deixou dezenas de feridos e mutilados.
A presidente da República poderia, num ato de grandeza, que eu acho difícil, começar pedindo perdão aos familiares do soldado Mário Cosel Filho, morto no carro-bomba da sua VPR, lá em São Paulo. E depois, pedir perdão aos militares das Forças Armadas que combatiam grupos de terroristas exatamente que agiam da forma como Zanaev estava fazendo nos Estados Unidos e que Dilma condenou. Esta é uma pequena parte da história que a presidente quer apagar com a tal da Comissão da Verdade. Que comissão é essa, presidente? Onde Vossa Excelência indica todos os seus 7 integrantes? No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. Você quer ter um exemplo? Está aí essa ministra Dilma Rousseff, que vive aí cagando regra, para cima e para baixo, né? A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, tá certo? Nos anos 60. Né? E nesse cofre, segundo conta, havia 2.600.000 dólares. Seria o equivalente hoje aos 20 milhões de dólares, né? E cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Né? Não vai dizer que a guerrilha gastou tudo isso aí para comprar arma, não é possível. Né? Cadê a grana, dona? A senhora tem que ter a obrigação de explicar isso aí. Quer dizer, como é que se pode conversar com uma mulher dessa, né, e achar que, vamos dizer, a nossa divergência é apenas uma divergência de ideias? Não, entre eu e a dona Dilma tem um abismo moral absolutamente intransponível. Eu não sou capaz de participar de um assalto e pegar 2 milhões e não sei quantos mil dólares e sumir e depois volto para a política, né, cagando regra de moralidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu primeiro tenho que prestar conta. Olha, gastamos nisso, está aqui, sobrou tanto, pertence aos cofres públicos. Agora eles acham que tudo isso que eles fez é bonito, porque se roubou para eles mesmo, é bonito. A Constituição brasileira, no artigo 4º, no inciso 8, diz que é princípio das relações internacionais do Brasil repudiar o terrorismo e o racismo. E quero deixar aqui o registro, lamentando que a presidente da República, atual candidata, esteve na semana passada na ONU e, numa entrevista coletiva, defendeu o diálogo com assassinos terroristas. Os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodido dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes, em Recife, que ocasionou 2 mortes e 13 feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. Já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Portanto, respeito quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Lúcia. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro.
Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal digna de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas, e mais de 40 deram guerras, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual Presidente da República hoje está lá na Presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cupão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. Os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meus senhores, não foi combate à ditadura, não, senhor. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. No meu comando, meu senhor doutor Pantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não estou exaltado, senhor, porque a mentira lhe revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Não, eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de armas na mão, na rua. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel. Edward, major alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Agora, véspera da eleição, o Brasil tem o direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinato.
Não é possível que os brasileiros votem sem saber toda a verdade.